A liderança muitas vezes é vista como um posto reservado a poucos, mas a verdade é que ela se constrói em detalhes aparentemente pequenos que moldam a forma como os outros nos percebem. Há atitudes tão discretas, mas tão consistentes, que funcionam como chaves silenciosas, abrindo portas de respeito e credibilidade no dia a dia. E é justamente nesse ponto que a maior parte das pessoas se engana. Imaginam que para ser reconhecido como alguém capaz de liderar, é preciso um cargo formal, uma autoridade imposta ou uma habilidade fora do alcance da maioria. Quando, na realidade, existem gestos simples, incorporados com naturalidade, que automaticamente nos colocam nessa posição, sem esforço artificial. Você vai perceber hoje 6 atitudes que, ao praticar, começam a modificar a forma como os outros o olham. E o interessante é que esse processo acontece sem que você precise pedir, exigir ou justificar. É como se houvesse um código invisível que, ao ser seguido, ativasse um gatilho de liderança no olhar alheio, transformando a sua presença em referência, mesmo em ambientes competitivos e desafiadores. A primeira dessas atitudes é a consistência entre palavras e ações, porque não há nada mais destrutivo para a percepção de liderança do que a contradição entre o que alguém fala e o que alguém faz. Estudos em psicologia social demonstram que a credibilidade está ligada não apenas ao discurso, mas, sobretudo, à coerência observada no comportamento. Pessoas comuns podem até conquistar atenção momentânea com discursos convincentes, mas apenas quem sustenta esse discurso com atitudes alinhadas conquista respeito contínuo. É nesse ponto que você entende por que tantas figuras são descartadas rapidamente. A incoerência gera desconfiança. No ambiente cotidiano, cumprir compromissos simples, como chegar na hora marcada, manter a palavra dada e assumir responsabilidades até o fim, constrói uma aura de confiabilidade que naturalmente atrai seguidores. Liderança não nasce de discursos bonitos, mas da prova diária de que sua fala não é vazia. Assim, quando você estabelece essa congruência entre intenção e prática, passa a transmitir segurança. E a segurança é o primeiro pilar para que alguém o reconheça como líder em potencial, sem qualquer necessidade de autoproclamação. A segunda atitude é o domínio da escuta ativa, que vai muito além de simplesmente ouvir o que está sendo dito. Na verdade, escutar de forma atenta, demonstrando interesse genuíno e devolvendo respostas que mostram compreensão, cria um impacto psicológico profundo. Quando alguém se sente realmente ouvido, imediatamente associa valor e respeito a quem o escuta. Isso é explicado pela teoria da reciprocidade. Tendemos a valorizar aqueles que nos valorizam. E a escuta ativa é percebida como uma forma de valorização silenciosa, sem a necessidade de grandes discursos. O curioso é que em grupos sociais ou de trabalho, quem escuta mais do que fala costuma ser visto como mais maduro, mais centrado e mais confiável, o que automaticamente o coloca em posição de liderança, mesmo sem buscar esse papel. Esse comportamento mostra autocontrole e paciência, qualidades fundamentais para liderar. Praticar a escuta ativa significa manter contato visual, evitar interrupções desnecessárias e formular perguntas que demonstrem interesse real. Ao contrário do que muitos acreditam, ouvir é um gesto de poder, porque transmite domínio de si e cria um campo de influência emocional sobre quem se expressa. A terceira atitude é a capacidade de manter a calma em situações de pressão, algo que funciona como um divisor de águas entre quem inspira confiança e quem transmite insegurança. Imagine um ambiente de crise. Os que se deixam levar pelo pânico aumentam a tensão, enquanto aquele que mantém a serenidade se torna ponto de referência natural.
Isso ocorre porque o cérebro humano busca instintivamente uma figura que represente estabilidade quando o caos surge. A neurociência mostra que, em momentos de estresse, áreas do cérebro responsáveis por respostas emocionais aceleradas tendem a dominar. Porém, observar alguém capaz de responder de forma calma ativa um efeito chamado de regulação social das emoções, onde o comportamento equilibrado de uma pessoa ajuda a equilibrar os demais. Quem consegue praticar respirações conscientes, fala pausada e gestos controlados em meio à tensão, acaba sendo percebido como alguém confiável, que merece seguir à frente. Essa habilidade pode ser treinada em pequenas situações do cotidiano, como diante de um contratempo ou de um desentendimento simples. A repetição gera condicionamento, e esse condicionamento é o que diferencia quem se deixa arrastar daquilo que se torna âncora de estabilidade. A quarta atitude é assumir pequenas responsabilidades sem precisar ser chamado, o que demonstra iniciativa e disposição para resolver, em vez de apenas apontar problemas. Essa postura é poderosa porque revela duas virtudes simultâneas: a visão além do óbvio e a coragem de agir. A maioria das pessoas espera ordens, prefere manter-se na zona de conforto. Mas quando alguém se levanta para resolver algo simples antes mesmo que seja solicitado, automaticamente se destaca. Isso não significa se sobrecarregar ou agir de forma impulsiva, mas sim perceber o que precisa ser feito e tomar frente, mesmo em detalhes corriqueiros. Por exemplo, ao notar um impasse numa conversa, aquele que organiza a discussão, sugere uma alternativa ou encaminha a solução, passa a ser percebido como ponto de referência. A ciência comportamental chama isso de efeito halo. A primeira percepção positiva que alguém causa se estende a outras dimensões da imagem que temos dessa pessoa. Assim, pequenas atitudes de iniciativa, repetidas ao longo do tempo, constroem uma impressão de liderança natural. Com o tempo, essa imagem se consolida e coloca você como figura central, mesmo em contextos onde todos são teoricamente iguais. A quinta atitude é o hábito de comunicar-se com clareza, porque não há liderança sem a capacidade de traduzir pensamentos em palavras compreensíveis. Comunicação clara não é falar muito nem falar bonito, mas falar de modo que seja impossível gerar confusão sobre sua intenção. Isso envolve escolher palavras diretas, organizar ideias em sequência lógica e adequar o tom de voz à situação. Pesquisas em linguística aplicada indicam que a clareza reduz drasticamente a margem de mal-entendidos, o que fortalece a percepção de autoridade. Um exemplo cotidiano é quando duas pessoas explicam a mesma coisa. A que consegue simplificar sem perder precisão é lembrada e seguida, enquanto a outra é esquecida. É preciso evitar termos rebuscados quando não há necessidade, assim como fugir de frases excessivamente longas que diluem a mensagem. A clareza gera confiança porque transmite que você domina o que está falando e não precisa esconder-se atrás de floreios. Quando você se comunica dessa maneira, mesmo ideias complexas se tornam acessíveis, e o público naturalmente o associa a alguém capaz de conduzir, já que entender o mundo ao redor depende justamente dessa habilidade de tornar claro o que parecia confuso. A sexta atitude é demonstrar respeito constante em todas as interações, mesmo quando as emoções estão em alta ou quando os outros não oferecem reciprocidade imediata. Respeito não é passividade, mas sim a habilidade de reconhecer o valor do outro, mesmo quando se discorda dele. Pesquisas na área da psicologia moral mostram que o respeito é percebido como um sinal de maturidade, e maturidade é um dos principais critérios inconscientes usados para definir líderes. Ao tratar cada pessoa com dignidade, evitando sarcasmo desnecessário, humilhações ou desqualificações,
você cria um ambiente no qual todos se sentem seguros. Essa segurança emocional amplia sua autoridade, porque as pessoas naturalmente tendem a seguir quem não as ameaça. É importante compreender que respeito constante não significa tolerar abusos, mas impor limites de forma firme e educada, sem descer ao mesmo nível do desrespeito. Essa atitude funciona como um imã, atrai os que buscam estabilidade e afasta os que não sabem lidar com maturidade. Com o tempo, a soma de pequenas demonstrações de respeito constrói uma reputação sólida, transformando sua presença em referência, sem que você precise exigir tal reconhecimento. Quando olhamos para todas essas atitudes juntas, percebemos que a liderança, longe de ser um privilégio de poucos, é um resultado direto de escolhas conscientes no cotidiano. Cada uma das 6 práticas apresentadas funciona como uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revela a figura de alguém que naturalmente se torna referência. A coerência entre fala e ação constrói credibilidade. A escuta ativa estabelece laços emocionais. A calma em situações de pressão gera segurança. A iniciativa diante de pequenas responsabilidades demonstra visão e coragem. A clareza na comunicação elimina ruídos e aumenta a confiança. E o respeito constante fortalece vínculos e consolida a autoridade. Essas atitudes não exigem talentos extraordinários, mas exigem disciplina, consistência e a disposição de aplicar o que se sabe, mesmo nos detalhes mais simples. Se você começar a praticar cada uma delas diariamente, a percepção que os outros terão de você vai se transformar e, quase sem perceber, seu lugar de liderança será ocupado de forma natural, orgânica e incontestável. A liderança, afinal, é consequência de quem você escolhe ser em cada pequeno gesto. Você percebe agora que liderança não é sobre títulos, mas sobre prática diária. E é justamente por isso que tantas pessoas nunca chegam lá. Esperam pelo cargo, mas não praticam o comportamento. E se você chegou até aqui, já está à frente da maioria, porque agora tem consciência de como aplicar esses 6 pontos sem complicação. O próximo passo é não deixar esse conhecimento morrer no campo das ideias. Comece hoje mesmo. Escolha uma das atitudes, coloque-a em prática e veja como os resultados aparecem, mesmo que de forma discreta no início. Com o tempo, você vai notar olhares diferentes, convites para participar de decisões e até pedidos de opinião em momentos importantes. Isso é a prova de que a liderança está em construção. Se esse vídeo trouxe clareza e valor, inscreva-se. Ative as notificações e prepare-se para o próximo conteúdo, porque nele vou revelar como pequenas mudanças na forma como você se posiciona em conversas podem multiplicar sua influência em qualquer ambiente. Não deixe essa jornada de transformação ser interrompida, porque cada passo adiante amplia sua presença e consolida sua força.